Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos importantes para a cidade. Nessa edição vamos falar de dengue. Vacina contra a doença desenvolvida com a participação da FAMEP ganha aval da Anvisa. E Prefeitura de Rio Preto anuncia novas ações de enfrentamento da doença em parceria com pesquisadores da USP. No programa de hoje falaremos também sobre o combate à violência contra a mulher e a campanha Laço Branco. Aqui no estúdio eu converso com a representante da Secretaria de Saúde sobre as ações de prevenção e tratamento das ISTs em Rio Preto. Você vai saber ainda como foi a audiência que discutiu o atendimento à população em situação de rua no Jardim Paraíso. Nós iniciamos essa edição falando do resultado das últimas votações realizadas na Câmara. O Orçamento Municipal de 2026 esteve na pauta de sessões extraordinária e ordinária. Veja como foi. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram um projeto do Poder Executivo que trata da Lei Orçamentária Anual para 2026, a LOA. A proposta estima a receita e fixa as despesas do município para o período. Em Rio Preto, o orçamento municipal para o próximo ano está estimado em 3,8 bilhões de reais. A votação da LOA em primeiro turno foi feita durante a 43ª sessão ordinária, no dia 25 de novembro. Na mesma data, os vereadores votaram a matéria em segundo turno, durante a 14ª sessão extraordinária do ano. 3 emendas aditivas de João Paulo Rilo foram aprovadas e incorporadas ao projeto do Executivo. Elas estabelecem ampliação da coleta seletiva a partir de 2026, garantindo a universalização do serviço até 2028, infraestrutura básica nos loteamentos regularizados com oferta de água, esgoto, asfalto e drenagem e preparação da administração para a tarifa zero no transporte coletivo, de modo a viabilizar a implantação a partir da elaboração da LOA de 2027. Outras 2 emendas de Rilo e 3 emendas de Pedro Roberto foram rejeitadas. Elas remanejavam verbas do orçamento a fim de garantir aumento de repasse para a cultura, climatização de todas as salas de aula das escolas municipais, melhorias em unidades básicas de saúde e construção de nova UBS no bairro Maria Lúcia. Essas emendas não foram aprovadas em plenário. Ainda durante a votação da LOA, os vereadores trataram das emendas impositivas, aquelas que permitem aos parlamentares destinar recursos para atender diferentes entidades da cidade. Ao todo, foram 432 emendas impositivas. Todas receberam parecer favorável. Mais informações sobre os projetos que tramitam na Câmara estão disponíveis no site do Legislativo. Basta acessar riopreto.sp.leg.br. Legislativo, Judiciário e moradores do Jardim Paraíso se reuniram para conversa sobre a situação da população de rua no bairro e na região. Veja como foi. As comissões permanentes de Saúde e Defesa da Cidadania realizaram reunião com moradores do Jardim Paraíso e proximidades e membros da Pastoral do Povo de Rua. Também participaram o juiz da Vara da Infância, Evandro Pelarim, o defensor público Júlio Tanoni e vereadores. O objetivo foi tratar da implantação de um local para atender a população de rua no bairro e região. Os moradores se manifestaram contra a ação, preocupados com a segurança. Eu estou aqui representando os moradores, tá? E também a área da saúde, da qual eu faço parte, ali no bairro. Antes de começar, agradeço a todos os vereadores, ao juiz, a todos que estão aqui. Antes de começar a falar, eu gostaria de passar as mãos do João Paulo, do Peixão. Mais de 1.500 assinaturas de moradores do bairro que são contrários a esse projeto. Ali um bairro muito crítico, que a gente até consegue conviver com ele, com pouca segurança, mas conseguimos. O que vai acontecer com esse projeto ali? Hoje já tem bastante pessoas em situação de rua, isso vai chamar mais gente de todos os lados, lá está fácil. E o que acontece? O juiz já falou que em outros lugares conseguiram acabar, só que não tinha uma zona do meretrício ao lado. Esse aí é o que pesa mais, tá?
É um local muito propício à prostituição, tráfico e consumo de drogas. Então, ali vão dar comida e banho. Eles vão comer, tomar banho, e durante o dia eles vão ficar circulando. À noite, vai continuar o que nós vivemos dobrado. O grupo já faz esse trabalho no bairro, mas está pedindo autorização para realizá-lo com mais estrutura, com locais para descanso e higiene para os usuários. Devo dizer, ainda sob o risco de desagradá-los. Falei isso para o vereador João Paulo, falei isso para o vereador Peixão. Existe uma lei para ser cumprida. No limite, e não havendo acordo, isso não pode ser aqui, isso não pode ser ali, eu mencionei na nossa última reunião no fórum, e eu vou estudar medidas jurídicas para acionar e fazer a lei funcionar, para que as pessoas sejam acolhidas, para que as pessoas sejam encaminhadas, assim como foi feito no centro. Como não houve a participação de representantes do Executivo, os presidentes das comissões acertaram um novo encontro para que a Prefeitura possa prestar esclarecimentos sobre a situação do atendimento à população de rua que vive na região do Jardim Paraíso. A conduta de vocês, eu quero parabenizar, foi em cima de sucesso, porque ninguém faltou com respeito, né? Os dois lados foram ouvidos, Era mais para estabelecimento de diálogo. Não tem nada mais forte, mais verdadeiro do que a posição de vocês, de quem mora no território. Isso não pode ser desprezado, tem que ser levado em consideração. Agora, na minha opinião, viu, vereador Pedro Roberto, vereador Odélio, todos estão aqui, é necessário o poder público, a Secretaria do Desenvolvimento Social, a Secretaria de Segurança, eu acho que nós demos um passo importante. Daquela reunião, dentro da vara da infância, que teve para essa, eu acho que teve uma grande evolução de diálogo, de escuta, né, de colocar as ideias com mais clareza, com mais calma. Eu penso que tem que ter uma reunião produtiva como essa com Secretaria Municipal de Segurança Pública e Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social. Mudanças na composição do Legislativo. A cadeira do PSD da Câmara terá novo representante. Quem traz informações sobre a mudança é a repórter Vivian Lima. Confira. O prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Cândido, confirmou nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, o nome do novo secretário de Habitação do município. Quem assume a pasta é o vereador Jorge Menezes, do PSD. Logo após o anúncio, a TV Câmara conversou com Menezes. Veja como foi. Primeiramente, eu fico muito grato ao prefeito Coronel Fábio, que fez o convite para mim assumir a secretaria. E hoje pela manhã nós estivemos juntos, acertamos alguns detalhes e deu tudo certo. Quanto à secretaria, para mim é tudo novo. Vou chegar, vou fazer o levantamento de tudo como está, né? E aí sim poderei falar mais, mas com certeza vou tentar fazer o melhor para a população, para ser melhor atendida, para tentar buscar e viabilizar tudo que eles precisam mais rápido, né? Porque a gente tem uma secretaria de habitação para atender quem está com problemas aí de terrenos, de inscrição e tudo mais. Então, eu vou tentar levantar tudo primeiro para depois traçar o melhor trabalho para atender melhor a população. Com a ida de Jorge Menezes para o Executivo, quem assume a vereança é o suplente Robson Risse. Na habitação, Menezes entra no lugar de Sandra Reis, que liderava a pasta como interina. Mais informações sobre o Legislativo riopretense você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Voltamos já. Para reconhecer a profissão que é a base de todas as outras, o governo do Brasil criou o programa Mais Professores. Um conjunto de ações que valorizam quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil,
Um reconhecimento à dedicação de quem trabalha todos os dias pela educação. Uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades para se desenvolver profissionalmente. E apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Vamos falar sobre a diferença entre legislatura e sessão legislativa. Legislatura é o período durante o qual o legislador exerce as atividades para que foi eleito, ou seja, o tempo de um mandato. Na Câmara Municipal, o período de uma legislatura é de 4 anos. Já o termo sessão legislativa refere-se ao período de 1 ano. Assim, uma legislatura é composta por 4 sessões legislativas. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Vamos a mais um quiz da Câmara Municipal? A mesa diretora da Câmara Municipal é composta por A. Presidente, vice-presidente e primeiro, segundo e terceiro secretários. B. Presidente e primeiro, segundo e terceiro secretários. C. Presidente e primeiro e segundo secretários. Tempo. Alternativa correta A. A mesa diretora da Câmara Municipal é composta por presidente, vice-presidente e primeiro, segundo e terceiro secretários. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Esta é a Ana. Ela dá o sangue todos os dias nos estudos para se tornar advogada. Eu achava que eu só ia fazer a diferença na vida das pessoas quando eu me formasse. Mas ela descobriu que podia começar antes. Sendo uma doadora de sangue regular. Quando começou, ela nem sabia seu tipo sanguíneo. Só queria ajudar. Todos os tipos de sangue importam. Vem você também. Doar sangue é um ato de cidadania e solidariedade. Procure um hemocentro mais próximo e doe sangue regularmente. Lei Municipal, em vigor desde janeiro de 2021, dispõe sobre a instalação de lixeiras suspensas para a coleta de lixo em restaurantes e lanchonetes tipo fast food que vendam alimentos por meio de drive-thru. Devem ser instaladas pelo menos 4 cestas de lixo em um raio de até 50 metros do estabelecimento. A fiscalização do cumprimento da lei fica a cargo da Vigilância Sanitária. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial do Poder Legislativo. Imagine que você vem dirigindo sua moto a 50 km por hora e algo inesperado acontece. Você levaria alguns segundos até conseguir parar por completo. Agora, imagine que você estivesse indo a 60 km por hora e a mesma situação acontece. Você está tendo a chance de aprender isto neste vídeo. Eu aprendi aqui, nesta rua. Não corra. A velocidade não perdoa. Governo do Estado de São Paulo.
Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Olá, estamos de volta com o Panorama TVC. Agora a gente fala sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse período, entre 20 de novembro e 10 de dezembro, acontece no Brasil e no mundo o movimento 21 Dias pelo Ativismo, pelo fim da violência contra a mulher. E aqui em Rio Preto, a mobilização ganhou ainda mais força com a campanha do Laço Branco, que envolve homens e toda a sociedade na luta contra qualquer forma de agressão e abuso e também de desigualdade. Para conversar com a gente sobre as ações desse ano, são várias ações que incluem palestras, rodas de conversa, caminhada. Está aqui no estúdio a secretária municipal da Mulher, PCD e Igualdade Racial, a Rosicléia Quartieri. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Bastante coisa para falar, uma semana bem agitada. Um período bem recheado. Vamos começar, Rosicléia, contextualizando o que são os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Qual que é a importância dessa mobilização mundial que lança tema sobre esse assunto? Antes de falar exatamente, qual que é a importância, eu quero falar sobre os dados. Então, por exemplo, São José do Rio Preto, nós vamos terminar o ano de 2025 de mulheres, em relação às mulheres que são atendidas pela nossa rede de proteção, Secretaria, DDM, Vara. Nós vamos terminar o ano com quase 3 mil mulheres que foram vítimas de violência doméstica aqui na cidade. Apenas em São José do Rio Preto. Nós tivemos mais de 1.500 medidas protetivas que foram expedidas. É muita coisa, né? Quando nós citamos esses dados, realmente isso, concretiza a necessidade desses 21 dias de ativismo, que acontece não só aqui no Brasil, mas que acontece também, como você disse, é internacional. Olha só, como ainda nós precisamos que toda a sociedade esteja engajada nessas ações em prol, ou seja, pelo fim da violência contra a mulher. Repete para mim esses dados que eu falei. Quantos atendimentos a Secretaria registrou? Mais de 3 mil? Nós tivemos mais de 3 mil mulheres atendidas. Quando a gente fala em atendimento, considerando as idas e vindas dessa mulher, participação nos grupos reflexivos da Secretaria, nas orientações jurídicas, tivemos mais de 8 mil atendimentos. Então, assim, é um número muito significativo que justifica essa série de ações sobre as quais nós vamos falar agora. Mas, Cléia, recentemente, coisa de dias, você teve reunido com o pessoal do Executivo, você que representa o Executivo no caso, mas com o prefeito, o pessoal da Câmara, o Judiciário estava presente, com entidades da sociedade civil, um grande encontro. Como é que vocês, para formatar todas essas séries de ações que já estão sendo feitas e que serão feitas nos próximos dias, como é que foi trazer essa luta mundial para dentro de São José do Rio Preto? Foi um momento muito importante. Em que sentido também, No primeiro momento, nós, como secretaria, recebemos a visita do Grupo MEN, que faz um trabalho maravilhoso voltado a essa questão de falar com os homens sobre a importância, de se tornarem, de reverem as suas masculinidades. Esse grupo nos procurou e pediu para que nós entrássemos como parceiros deles. E a coisa foi aumentando, foi crescendo. O nosso prefeito, juntamente com a questão da lei, que foi... nós temos a Lei 14...
849, Isso. que foi criada aqui em São José do Rio Preto, né? Instituída pelo vereador Jonathan Santos, que se tocou sobre a importância, né, desse momento de os homens também começarem a lutarem, a falarem sobre a importância de, juntamente conosco, lutarmos contra esse crescimento significativo, infelizmente, da violência. E aí fomos até o prefeito, que prontamente nos atendeu e abraçou aí a ideia. Então, foi muito significativo no sentido de que nós vemos que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário unidos numa pauta que independentemente de questões ideológicas, eles sabem e reconhecem que é algo importantíssimo que todos nós temos de estar engajados. Uma das ações realizadas durante todo esse tempo, todos esses dias, uma das ações foi a colagem de cartazes nos ônibus aqui da cidade, nos circulares, né, no transporte urbano aqui da cidade. Por que escolher o transporte público para fazer parte também dessa campanha? Qual que é a importância disso estar circulando pela cidade? Hoje nós temos, se não me engano, mais de 270 ônibus. Então, nós temos aí um número considerável de pessoas que passam, né, por esses equipamentos e automaticamente, ao visualizarem e verem que existe toda uma campanha, toda uma mobilização de homens pelo fim da violência contra a mulher, isso faz com que mais pessoas acabem aderindo aí ao nosso projeto, à nossa ação, e a gente consegue, de maneira muito mais clara, muito mais objetiva, chegar ao objetivo final, que é o fim desse problema, que é um cancro social aí na nossa cidade, no nosso país, no mundo todo. Ciclé, às vezes a mulher não sabe que ela está sendo vítima de violência. Como é que, às vezes, uma pessoa que está nos assistindo pode cair uma ficha que ela está sendo abusada sem ela saber? Quando a gente fala de violência, a gente pensa na violência física, né? Num tapa, mas ela é muito expandida, não é? Isso, na verdade, neste ano, né, na nossa gestão, foi o que nós constatamos e que nos chocou bastante e que fez com que nós, olha que interessante, como equipe, quando eu falo nós, como equipe da Secretaria, começássemos a mudar o nosso olhar, algumas metodologias em relação ao acolhimento dessa mulher quando ela chega até nós. Então, o que acontece? Nós constatamos em diversos eventos que fomos, e eventos, pasme, né? Eventos compostos assim, preponderantemente por mulheres, a quantidade 250 mulheres, e nós constatamos o quanto que essas mulheres, além de não conhecerem o trabalho efetivo dessa secretaria, motivo pelo qual o ano todo um trabalho de dar maior visibilidade ao que é desenvolvido ali, e mostrar a importância do trabalho dessas assistentes e psicólogas nesse acolhimento, e também o fato de a própria mulher não saber que ela está vivenciando, que ela está vivendo uma violência. Então, nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial. Então, esse tipo de violência, infelizmente, seja para a mulher adulta, ou seja para o jovem. Porque o que aconteceu diante dessa constatação? Nós, como secretaria, começamos um trabalho de prevenção a essa violência, a partir do momento em que nós constatamos esse desconhecimento. E nós acabamos indo para as escolas. Indo para as escolas e falando com jovens, nós constatamos que muitas vezes, o que acontece? Eu sempre falo, né? Eu, como educadora que sou, todas as mazelas pelas quais são vivenciadas e nós recebemos naquela secretaria, seja em relação ao preconceito, à discriminação, seja em relação à violência e seja em relação à questão do próprio preconceito, né, em relação ao PCD, tudo isso primeiramente é vivenciado dentro da escola. E aí, olhando para isso, olha só, nós como poder público, a gente tem que ir para a educação, para a escola. Perfeito. E lá, diante das palestras, do bate-papo, rodas de conversa, constatamos o quê? Exatamente isso. Às vezes eu como adolescente ou eu como mulher vivencio uma violência, eu acho que aquilo é tão natural que eu nem consigo identificar que seja um caso de violência. Não por acaso, Rosiclé, no sábado agora, dia 29, a gente vai ter a 8ª caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas, né? Exatamente. Não é por acaso que esse Meninas está ali também, Exatamente. né? As meninas, as adolescentes,
também são sujeitos a direitos, a deveres, elas também têm que ser protegidas, né? Isso, no dia 29/11, acontece a 8ª caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Então, é um tema já, né, abraçado pela ONU nesse sentido, porque olha só como é geracional, né? Isso. Muitas vezes reprodução de uma violência que acaba, né, constatando lá no que a gente recebe. Então, nesse dia 29, a caminhada ela é organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, sempre engajado nessas ações maravilhosas. Vai ser aqui na Praça Rui Barbosa, às 8 horas da manhã. E esse momento, por isso que eu comecei a minha fala citando os dados. É importante que a sociedade entenda que todas essas ações, esses 21 dias de ativismo, eles só existem porque realmente existem dados estatísticos que evidenciam a necessidade. Não é só para cumprir uma agenda, não. É só para cumprir uma agenda, né? Então, a Prefeitura, como sempre, parceira nessas ações também. O Grupo Mulheres do Brasil, repito, organiza essa caminhada e nós, com certeza, aderimos a isso, apoiamos, com certeza, todo esse projeto. Com relação a isso de apoio e de parcerias, e a semana está, esse projeto, esse período está bastante forte, bastante intenso, uma outra parceria, o BIUS e o Unesp, que abriu as portas da faculdade, e hoje pela manhã foi o lançamento da campanha como um todo, né? Como é que foi esse lançamento? Foi um sucesso, porque os meninos, eles optaram pelo quê? Então, nós vamos... Olha que foi ao encontro de tudo que eu falei para você, como secretaria, a prevenção à violência, Perfeito. Vamos falar com jovens. Então, os meninos do Grupo MEN, eles optaram por iniciar essa campanha convidando adolescentes da ARPRON, da FUBES. Esses adolescentes foi um momento muito especial, porque na linguagem deles ali, né, olha como é importante você especificar determinado nicho, né? Sim. E como que você vai abordar isso. Esse jovem, por que eles escolheram esse público num primeiro momento? Esse jovem, muitas vezes, a violência que ele vê em casa é naturalizada dentro da sala de aula, dentro dos espaços onde ele convive, né? Vive um costume. E aí ele nem sabe o que os meninos atendem hoje o Grupo MEN. Muitos homens que muitas vezes partiram para a violência física, que é a mais, né? Não é a única, mas, é a mais ainda que acontece, se bem que a violência psicológica está em segundo lugar hoje, né, em relação à mulher. E esses homens que vêm naturalizando essa violência, que eles nem acham que é violência. Daí a importância de falarmos com o jovem. A Unesp abriu as portas, com certeza faremos mais ações ali também. Então, foi muito importante, mais uma vez, a doutora Heloísa Gaspar, maravilhosa, falando sobre namoro legal. A importância de nós, desde a tenridade lá, desde jovem, né, começarmos a entendermos a escolha, fazermos escolhas corretas em relação às pessoas que nós vamos querer que estejam conosco durante toda a vida. Siglé, vamos dar uma repassada mais ou menos na programação da semana que vem. Você falou que tem bastante coisa acontecendo. Já capacitação de servidor público, Sim. Conversas com o pessoal da GCM. O que a gente vai ter que a gente já pode ir destacando? Olha, já na semana que vem, então, no dia 2 e no dia 4, nós temos 2 grandes ações que são organizadas pela Secretaria. E no dia 5... na sexta-feira, uma ação que é organizada pela CIRP, todas voltadas aí no mesmo objetivo, seja sensibilizar os homens, seja sensibilizar as mulheres. No dia 2, olha que interessante, a doutora Heloísa, juntamente com o doutor Everson Contelli, que é delegado seccional de polícia aqui de São José do Rio Preto, então eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um bate-papo com agentes da polícia, né? Servidores da segurança pública, isso mesmo. Então, agentes da segurança pública. E olha que interessante, por que esses agentes, por que esse nicho específico? Para mostrar para eles a importância de uma maior sensibilidade no momento de acolhimento dessa mulher que é vítima de violência doméstica. Então, assim, para que eles reflitam um pouco o quanto que o que vai determinar que essa mulher vai ter um bom atendimento depois na nossa secretaria ou em outros órgãos, será a forma como ela vai ser acolhida ali. Então, eles vão falar sobre isso. No dia 4, também teremos uma ação na prefeitura, no 9º andar, com outro grupo, homens.
uma oficina sobre masculinidades, com homens servidores da prefeitura. Legal, bacana. E no dia 5, no CIESP, Vozes em Ação. Vozes em Ação? Vozes em Ação. Exatamente. Que também vai ser um grande debate. Um grande evento, um grande debate com empresários, o pessoal também, um público aberto também, voltado a essa discussão. Médico, o doutor Gabriel, falando sobre a questão da violência sexual. O doutor Alceu também estará ali, falando sobre essa questão dos dados, né? Da questão das medidas protetivas. Muitas informações, muitos dados, muitas questões, muitas reflexões, ações e o mais importante, não só ficar ali conversando, informando, mas também que ações concretas, naquele momento, nós, seja o poder público, seja a sociedade civil, que ações concretas nós poderemos adotar a partir de todas essas ações que nós temos aí engajadas. Um complemento dessa semana, pedir para vocês, se vocês se atentarem, eu estou usando um laço branco, a secretária também está usando um laço branco, que é para reforçar o comprometimento dos homens nessa campanha, né? Os homens pegos a laço aí, né? que são importantes. Sim. Mesmo começando, Rosicléia, pelo lado... o começo desse tipo de discussão, pelo lado jocoso, mas eu não preciso, comigo não acontece isso, já é um começo, né? Precisa sim, né? Todo mundo precisa, né? Precisa sim. Eu vou falar uma coisa importante para você aqui. São José do Rio Preto, porque a importância de os homens estarem conosco nessa causa. São José do Rio Preto retira em média as mulheres, mesmo com esse número exorbitante que eu falei para você, de quase 3 mil mulheres vítimas de violência, elas, em média, nós temos 80 medidas protetivas que são retiradas pelas mulheres. E aí tem vários motivos, a questão da dependência emocional, patrimonial, a dependência financeira, né, patrimonial. Mas, então, olha a importância, já que se retiram as medidas, olha a importância, então, de nós, juntos, fazermos com que esse homem reflita sobre as atitudes dele para com a esposa, para com a namorada, enfim. Então, nós temos, sim, que trazer os homens para esta causa. E isso tem sido, assim, muito significativo, porque, eu repito, em cada ação que nós fazemos, que nós falamos com homens, muitos homens, independentemente da idade, nem sabem que aquela fala, que aquele gesto, que aquela postura é uma violência. Então, como educadora, que acredita nessa formação e no poder de transformação, com certeza, esse é o foco da gestão da Secretaria da Mulher. Falando na Secretaria da Mulher, Rosicléia, vou aproveitar que você está aqui, expandir um pouquinho nossa conversa aqui, tendo já para a parte final dela, falar um pouquinho sobre esse balanço desse primeiro ano. Bastante coisa foi feita, a gente tem uma parceria nova, gostaria que você falasse. Catanduva é a primeira cidade que faz um convênio aqui com São José do Rio Preto, para a Casa Abrigo, é isso? Dessas 3 mil mulheres que foram vítimas de violência, eu repito, foram em São José do Rio Preto. Então, a nossa rede, nós atendemos a rede São José do Rio Preto. E Catanduva chega agora, né, com uma parceria com a nossa Casa Abrigo, que vai nos ajudar com uma vaga ali, né, para mulheres que são vítimas de violência em Catanduva e que precisam, aí, lembranças, né, mulheres com medida protetiva, mulheres que estão em perigo iminente de morte. Então, para nós, isso foi uma conquista. Tá? Então, a gente consegue ampliar um pouquinho, né, a rede, mas Catanduva também nos ajuda nesse custeio. Em relação a esses quase um ano de secretaria, como eu bem pontuei para você, a importância desse trabalho de prevenção ser feito. Não adianta focarmos apenas no problema em si, nas consequências, mas principalmente nas ações preventivas. E essas ações preventivas, juntamente com os homens também ao nosso lado e, sobretudo, falarmos aí com os jovens. Então, assim, tem sido um desafio, mudanças muito significativas na nossa secretaria em relação a dados, a coleta desses dados, a informatização. Eu falo assim, né, a Secretaria da Mulher, ela existe há 20 anos.
Então, quando você chega e você vê que a questão da informatização, a questão de como essa coleta dos dados que eu citei para você é feita, para fidelizar mesmo, para efetivar, porque é a partir desses dados que nós conseguimos políticas públicas efetivas para essas mulheres, né? Então, assim, muitas questões, a nossa patrulha Maria da Penha aí, né, que eu sempre destaco esse trabalho maravilhoso que vem sendo da GCM, né? A patrulha que é um braço aí da GCM, a quantidade de medidas protetivas, mas ainda com muito orgulho, os 5 anos de existência da patrulha, que nós não tivemos nenhum caso de feminicídio. Puxa vida, isso é muito... Não é isso? Então mostra feminicídio da mulher que tenha sido acompanhada pela patrulha. Então, assim, mudanças nesse sentido, fidelizar o que já está acontecendo, e é esse o nosso objetivo. Secretária, para a gente se despedir agora, eu gostaria que a senhora convidasse as mulheres a participar, e os homens a participarem dos eventos e deixar... A Secretaria está de portas abertas para todo mundo, né? Sempre, portas abertas. Nós estamos, é uma gestão totalmente democrática. É importante que, para falar sobre esse assunto, que também você venha à Secretaria, sabe? Nós temos as técnicas, assistentes, psicólogas mostrando o nosso trabalho. E eu gostaria de chamar vocês para participarem conosco amanhã, dia 29 do 11, às 8 horas, ali a concentração na Praça Rui Barbosa. Esse movimento, essa caminhada maravilhosa e importante. Quanto mais pessoas, homens e mulheres, é importante, né, frisar isso. Quanto mais pessoas nós tivermos ali, mais nós conseguimos dar visibilidade à importância desse trabalho. Parabenizar aí o Grupo Mulheres do Brasil, de Rio Preto, que, como sempre, é um grande parceiro da nossa secretaria e nós também parceiro delas no sentido. E aí a Prefeitura comprando a ideia, aderindo a todas essas ações. Agradeço a participação da Rosicléia Cortieri, que é a secretária municipal da Mulher aqui de São José do Rio Preto. E agora você confere os detalhes da lei municipal que reforça a campanha do Laço Branco aqui na cidade. O autor dessa legislação é o vereador Jonathan Santos. A reportagem é de Mariana Dyer. Lei Municipal de outubro de 2025 institui a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, vinculada à campanha do Laço Branco. A lei determina a semana do dia 6 de dezembro, data que marca o movimento internacional da campanha do Laço Branco, para a realização de ações para a conscientização dos homens sobre a violência contra as mulheres. A Semana do Laço Branco tem como objetivo promover a conscientização sobre o papel dos homens no enfrentamento à violência, estimular atitudes de respeito, igualdade e equidade de gênero, envolver instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil, escolas e comunidades locais em ações educativas e de prevenção. A semana é marcada por solenidades, audiências públicas, rodas de conversa e exposições temáticas. O símbolo oficial da campanha é o laço de fita na cor branca, representando o compromisso público com o enfrentamento da violência contra as mulheres. Através desse projeto aprovado, é a luta contra qualquer tipo de abuso às mulheres riopretenses. Você não combate a violência contra as mulheres se você não dialogar com quem promove a violência. Vai fazer a diferença na vida de todas nós mulheres e principalmente das mulheres que sofrem a violência. Também é muito importante que os homens estejam envolvidos, né? Nós temos que ter um olhar especial. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher sim, tem que denunciar, tem que entrar. É incrível como a gente defende as minorias e devemos fazê-lo. Agora as mulheres são maioria e estão sendo ainda humilhadas. O policial que está na rua, que atende essas ocorrências, ou a mesma delegacia de violência doméstica, ele é grato por isso, porque eu tenho certeza que essa semana vai trazer muita conscientização. Dá um viva a Semana do Laço Branco. E dizer que agora a lei, vamos lutar com unhas e dentes para que de fato se cumpra essa lei na nossa cidade de Rio Preto. Que possa sempre proteger muito mais as mulheres agora. É derrubar a barreira do machismo e do preconceito. É contra isso que nós vamos lutar para que possamos defender as mulheres riopretenses com unhas e dentes. Obrigado a todos.
Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site da Câmara Municipal. E ainda falando sobre a campanha Laço Branco, a TV Câmara preparou uma atração especial relacionada ao tema. O programa Fique por Dentro, apresentado pela jornalista Ariana Pereira, ouviu os facilitadores do Projeto MEN, Bruno Abrantes e César Fukasawa, que falam sobre a iniciativa que busca o fim da violência contra a mulher. A atração já está disponível em nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. E dando sequência ao panorama, o assunto agora é conscientização e inclusão. Uma roda de conversa com participação de pessoas com deficiência promove uma troca de ideias sobre o assunto na OAB, na próxima semana. A presidente do Conselho, Carolina Duchini, conta como participar. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Dia 3 de dezembro é lembrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E para comemorar essa data, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência realiza no dia 2 de dezembro uma roda de conversa chamada Diálogo pela Inclusão, Vozes e Experiências da Pessoa com Deficiência. Quem dá mais informações sobre esse evento é a Carolina Rodrigues Duchini, que é a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Carolina, eu queria que você falasse, então, o que é essa roda, quem pode participar? Então, essa roda nasceu do desejo das pessoas com deficiência ter lugar de fala, ocupar espaços de decisão. Então, partiu do princípio de uma frase que eu vou sempre lembrar, sempre falar. Não fale sobre nós, fale conosco. Muitas vezes nós ficamos procurando alternativas, soluções. Precisamos fazer uma rampa de acesso ou uma cidade mais acessível, mais inclusiva. E não precisa. Chama a gente para conversar. Muitas das vezes nós temos a solução. Um outro exemplo. Precisamos dar uma capacitação. Uma capacitação para os motoristas de ônibus. Chame alguém. Nós estaremos indo lá, uma pessoa com deficiência pode orientar e pode capacitar muito melhor, porque ele sente na pele, ele sabe o que é preciso e o que não é preciso. Então, nesse dia 2 de dezembro, estaremos lá. É um evento produzido majoritariamente por pessoas com deficiência, pessoas que vão falar das suas dificuldades, falar das soluções. Nós estaremos, assim, prontos. Carolina, quem pode participar? É um evento aberto e quem precisar de mais informações pode acessar o quê? Então, é um evento aberto, então vai acontecer no dia 2 de dezembro, lá na OAB. É das 8h30 a meio-dia, tá? Seria muito importante você participar com a gente dessa data. Seria muito importante você ouvir, compreender e sensibilizar e entender que a inclusão não é uma gentileza, é um direito. Todo mundo tem o direito de ser incluído. Muito obrigada, Carolina. Então, reforçando, no dia 2 de dezembro, das 8h30 ao meio-dia na OAB, a roda de conversa Diálogo pela Inclusão, Vozes e Experiências da Pessoa com Deficiência. Quem precisar de mais informação pode acessar o Instagram do Conselho, que é o cmpcd.riopreto. E para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Obrigado, Ariana. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e sobre as ações municipais de prevenção e tratamento das ISTs. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota caindo do chuveiro pode virar centenas de litros. Uma gota vazando da mangueira, milhares de litros. Um desperdício gigante começa com apenas uma gota. Faça a sua parte, economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. Compete à Comissão de Educação e Ensino emitir pareceres sobre os processos referentes a esses temas no município.
Além disso, o grupo promove reuniões, discussões e estudos para debater as demandas trazidas por especialistas e munícipes. A comissão tem a seguinte formação: o vereador Júlio Donizete, do PSD, é o presidente. Os membros são os vereadores Bruno Moura, do PRD, e João Paulo Rilo, do PSOL. O suplente da comissão é o vereador Abner Tofanelli, do PSB. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quiz da Câmara Municipal. A sessão ordinária é composta por duas partes. Quais são? A. Expediente e ordem do dia. B. Ordem do dia e leitura de projetos. C. Ordem do dia e uso da tribuna. Tempo. Alternativa certa A. A sessão ordinária é composta por expediente e ordem do dia. O expediente é para leitura e votação da ata da sessão anterior, das matérias recebidas, discussão e votação de pareceres e requerimentos, apresentação de proposições e o uso da tribuna. A ordem do dia é o momento para a votação das proposituras. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Você sabe o que é audiência pública? É toda reunião realizada para apresentação e debate de qualquer assunto que seja de interesse da população, com a presença de autoridades e munícipes. A audiência pública abre espaço para ampla discussão entre diferentes setores da sociedade com membros do poder público. Alguns projetos de lei devem obrigatoriamente passar por audiências públicas antes de ser analisados em plenário. É o caso dos projetos que trazem alterações na lei de zoneamento e dos que tratam do número de vereadores em Rio Preto. O Poder Executivo também promove audiências para prestação de contas e apresentação de metas relativas ao orçamento do município. Quando uma mulher se sente ameaçada, sem saber para onde ir, nem a quem pedir ajuda, ela pode contar com o aplicativo SP Mulher Segura. Ele dá voz quando ela mais precisa ser ouvida. O SP Mulher Segura é também a ponte para uma rede de apoio completa, inclusive para denunciar uma situação de violência. E para que a mulher que conta com medida protetiva possa acionar o botão de pânico quando mais precisar. O aplicativo SP Mulher Segura faz parte do movimento São Paulo por Todas, que levanta uma bandeira por todas as mulheres, para que cada uma saiba que não está sozinha. Baixe o aplicativo, compartilhe com outras mulheres. Governo do Estado, São Paulo, são todas. Chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos.
Para reconhecer a profissão que é a base de todas as outras, o governo do Brasil criou o programa Mais Professores. Um conjunto de ações que valorizam quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil, um reconhecimento à dedicação de quem trabalha todos os dias pela educação. Uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades para se desenvolver profissionalmente. E apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com o Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Olá, estamos de volta com o Panorama TVC. Agora vamos falar sobre o trabalho do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, que está realizando uma das campanhas mais importantes do calendário de saúde pública, que é a 18ª edição do Fique Sabendo, uma ação feita todos os anos para incentivar a população a realizar testes de HIV, sífilis, hepatites virais, de maneira rápida, sigilosa e gratuita. A campanha acontece em todo o estado de São Paulo e Rio Preto, mais uma vez, participa com uma ampla estrutura montada para ampliar o diagnóstico precoce, orientar a população e reforçar a prevenção. Para falar sobre esse tema, recebemos aqui no estúdio a enfermeira e gerente do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis aqui da cidade, a Camila Ishizawa. Muito obrigado por estar aqui conosco, Camila. Eu que agradeço a oportunidade. Camila, para a gente começar do começo, o que é a campanha Fique Sabendo? Por que ela é tão importante para a saúde pública do município? E qual o motivo de ser nessa época do ano que ela foi escolhida para acontecer? Certo. A campanha do Fique Sabendo é uma iniciativa do Estado de São Paulo. Ela foi implantada em 2013 e o município de São José do Rio Preto gostou tanto da ideia do Fique Sabendo que implantou em todas as unidades de saúde durante o ano todo. Não acontece apenas nesse período, mas esse período ele é importante, ele é um marco por conta do Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é o dia 1º de dezembro. Então, a gente faz essa sensibilização aos profissionais de saúde para que eles consigam sensibilizar e se mobilizar para além das suas portas, né? Então, Fique Sabendo, ele é a testagem do HIV e da sífilis de forma descomplicada. Nós oferecemos esses testes sem necessidade de agendamento, sem necessidade de ter um acompanhante. A pessoa pode ir comparecer com o seu documento em qualquer uma das unidades de saúde e ele vai ter direito a essa testagem de forma facilitada, né? E durante esse período, que é o período da campanha, a sensibilização é feita de uma forma mais intensa. Perfeito. Né? A gente tem apoiado os profissionais de saúde para estarem durante o período, tanto nas suas unidades, mas também fazendo ações extramuro, fortalecendo assim o acesso da população, principalmente a essas pessoas que não têm hábito de frequentar serviços de saúde. Esse é o grande objetivo, né? Que a gente atinja essa população que pouco acessa serviços de saúde. A 18ª edição aqui em São José do Rio Preto da campanha, e eu sei que você acompanhou várias edições dessa campanha. Como é que ela foi evoluindo ao longo dos anos? E eu gostaria que você pudesse, de uma forma mais didática, eu sei que você já deve estar muito cansada de explicar esse tipo de coisa. Dentro do guarda-chuva das ISTs, o que são as ISTs? Por que elas deixaram de ser chamadas ISTs? Eram antes DSTs, né? E dentro desse guarda-chuva, o que a gente tem aí de infecções, de doenças e de males que atingem as pessoas? Certo. As ISTs, hoje chamadas, são infecções sexualmente transmissíveis, recebeu esse nome para não estigmatizar. Perfeito. É justamente a questão do estigma mesmo, não trazer como doença. O HIV é um vírus e o vírus do HIV não necessariamente adoece a pessoa. Ele vive com esse vírus em seu organismo para a vida toda, ele não tem cura, mas ele só adoece se ele não se tratar. Então,
a grande mudança mesmo ocorreu quando o tratamento para o HIV veio para todos. Antigamente, a pessoa com HIV, ela só começava a se tratar, só tinha direito ao tratamento quando ela chegava num nível de CD4, que é uma célula de defesa do nosso organismo, tão baixinho que ele já estava considerado doente. Então, ele recebia o direito do tratamento. Hoje, não. Hoje, o paciente descobre o vírus, a presença do vírus do HIV no organismo e ele já inicia o tratamento imediatamente. A gente aqui no município tem o desafio de iniciar o tratamento dentro de 7 dias. A pessoa recebe o diagnóstico, em 7 dias ele já está vinculado ao serviço especializado, que fica lá no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, e de lá ele sai com o seu tratamento, que é através de um antirretroviral, para a vida toda. Dali para frente, ele casa com o serviço, né? A gente brinca que ele casa com o serviço. Dali para frente, então, ele é seguido pela equipe multidisciplinar. Então, a IST e DST tem essa diferença justamente para não estigmatizar e dizer que é doença. E aí existem outras infecções sexualmente transmissíveis, uma gama, né? As principais é a sífilis, a gonorreia, a clamídia, são as principais. E hoje a gente já faz o tratamento dessas ISTs através de abordagem sindrômica. É de acordo com o sintoma que a pessoa apresenta, certo? E aí a campanha, ela traz principalmente a sífilis, porque o indicador, né, o que nós temos de prevalência de todas as ISTs, a sífilis é muito maior. Quando a gente fala, um dos braços da campanha do Fique Sabendo é a ideia do diagnóstico precoce. Por que saber quanto antes faz a diferença no tratamento do HIV, da sífilis e das hepatites? E o que vocês da saúde entendem como, nesse caso, como diagnóstico precoce? O que seria? Certo. Precoce é o quanto antes. Então, assim, a pessoa entrou em contato com o vírus, no caso do HIV, ou com a bactéria, no caso da sífilis, imediatamente testar, identificou a presença nesse micro-organismo, então a gente inicia o tratamento. E por que tratar precocemente é interessante? A gente quebra a cadeia de transmissão. Eu começo a tratar uma pessoa com sífilis, ela já não transmite. Eu começo a tratar uma pessoa com HIV, se ela tomar o seu medicamento por até 6 meses, certinho, sem interrupção, daqui 6 meses a gente testa essa pessoa novamente, faz a carga viral dela, né, que é um exame específico para verificar se o vírus está circulante no organismo e ele está indetectável. Significa que ele já não transmite mais. Esse vírus está tão incubadinho, tão protegido por conta do antirretroviral, que ele pode ter relação sexual desprotegida com seu parceiro sexual, sem necessidade do uso do preservativo. Então, o diagnóstico precoce, hoje temos um nome para isso, que é a mandala da prevenção combinada. Nós prevenimos o HIV de diversas formas, que antigamente a gente só conhecia preservativo, né? Era uma única forma de se prevenir. Hoje a gente pode tratar a testagem como forma de prevenção, o diagnóstico precoce como forma de prevenção, o tratamento precoce como forma de prevenção, tratar todas as pessoas e também suas parcerias sexuais. E nós temos 2 carros-chefe também na prevenção do HIV, que é a PEP e a PrEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição sexual. Então, é aquele indivíduo que teve um contato sexual com alguém que ele não sabe se teve um risco ou não, ele não usou preservativo ou usou preservativo, mas entende que não foi, pode ter acontecido alguma rompido, coisa ali, né? Então, ele pode procurar os nossos serviços dentro de 72 horas, que ele vai tomar um antirretroviral também, o tratamento é através de um antirretroviral e vai preveni-lo para a contaminação do HIV. Se por acaso tinha um vírus do HIV naquela relação, não vai atingir a célula dele. A gente tem, Flávio, se você puder colocar, a gente tem gráfico da distribuição da PEP e da PrEP aqui em São José do Rio Preto, Camila, você consegue até ver a PEP tomada depois. A PrEP é um tratamento contínuo, é isso? Exatamente. A pessoa vai tomar isso e ela fica, entre aspas, imune, é isso? Eu estou falando correto ou não? Ela fica protegida. Protegida. Todos esses números que estão aí são pessoas aqui em São José do Rio Preto que recebem isso gratuitamente, não é? Pode voltar aqui para a gente, Flávio. Recebem gratuitamente aqui em São José do Rio Preto, pessoas cadastradas que procuram o centro
para receber esse medicamento. Isso mesmo. Então, a PEP, ela já tem um tempo maior, né? Então, a população já está começando a se familiarizar mais, como quando a gente vê os gráficos lá, a gente encontra que a PEP, ela teve um aumento e hoje ela está em volta de 800 pessoas, né, em uso da PEP. Já a PrEP, ela veio em 2018, foi implantada em 2018 e a gente começou com uma dificuldade muito grande de acesso da população, porque as pessoas também não conheciam e tinham dúvida em relação a essa proteção. Hoje nós temos já uma população bastante aderente, tem um grupo de risco mais importante. Quando a gente trata do HIV, existe a prevalência, através do Ministério da Saúde, de 0,4% da população ser contaminada, da população geral. Mas alguns grupos de risco, isso aumenta. Populações como gays e outros HSHs, que são homens que fazem sexo com outros homens, pelo fato do tipo de relação, que é uma relação anal, que é mais vascularizada, o vírus pode ser transmitido de uma maneira muito mais rápida, né? Então, os HSHs, populações trans, profissionais do sexo, usuários de drogas, essa população é uma população de maior prevalência para a contaminação do vírus do HIV e eles são indicados para poder utilizar a PrEP. São alguns dos grupos que a gente oferece a PrEP. Pessoas que tiveram muitas ISTs também buscam a PrEP, casais soro diferentes, que um tem um HIV e o outro não. Por mais que aquele está se tratando e ele se torna indetectável e intransmissível, é legal a gente fazer a prevenção combinada. Juntar o tratamento do indivíduo que tem um HIV, a gente fala de corresponsabilização. Um se trata e o outro se previne, né? E aí eles também são indicativos para o uso da PrEP. E como é que são feitos esses testes? Para a gente tratar, para a gente se prevenir, a gente tem que testar, né? Tem que testar. Primeira coisa, esses testes são rápidos, o que eu preciso fazer? E segundo, a questão do resultado. Demora muito para ser o resultado? Como é que é feito todo esse trâmite com relação à testagem? E mais um complemento, ainda tem tabu? As pessoas ainda ficam um pouco receosas em se testarem? Com toda certeza. Durante essa campanha, a gente passa por essas situações. Né? De oferecer a testagem, como nós estamos intensificando as ações extramuro, nós estamos indo nos locais, em supermercados, em feira livre, em comércios, em empresas. E nesses locais, a gente oferece a testagem para quem quiser, não é obrigatório, né? O teste, ele é rápido, existe o teste rápido, tem furinho no dedo, a gente pode coletar também o sangue, dependendo se vai fazer mais de um exame, porque a gente pode, na mesma coleta, fazer mais que um exame. E aí existe a forma de testagem rápida, que fica pronto o tempo do cassete do equipamento, que é de 20 a 30 minutos, e aí a pessoa já sai ali com o seu resultado. E nesse momento da testagem, o mais importante, claro que a gente busca novos diagnósticos para poder tratar precocemente, mas se a gente não encontrou o diagnóstico, a gente está acessando essa pessoa, né? E levando a informação de forma qualificada. Esse é o objetivo principal do programa Fique Sabendo. É a gente não sair tirando sangue de todo mundo, é a gente orientar. Nós estamos aqui para isso, vamos então entender qual é a sua exposição de risco, vamos conversar sobre isso, profissionais capacitados, habilitados para poder orientar, direcionar esse indivíduo para formas de prevenção. O ideal é que ele não tenha nenhuma das ISTs, né? Mas se houver, a gente também já consegue vinculá-lo a um tratamento de forma precoce e assim quebrar a cadeia de transmissão, que também é um grande objetivo. Assim como a gente deveria ter no nosso cronograma de bons cuidados do corpo, visitar o dentista regularmente, esse tipo de coisa, os testes, você recomenda que a pessoa faça a testagem de quanto em quanto tempo? Seria para ter uma rotina de vida saudável, assim, de tá bem? Há uma recomendação que, para populações gerais, uma vez ao ano é suficiente. Uma vez ao ano, suficiente. Na população de maior prevalência, que é aquele gruro, né, de maior vulnerabilidade... A cada 6 meses? A cada 6 meses. Perfeito. A gente está falando dessa testagem e de tudo mais. Para quem testa positivo, no caso, como é que é feito essa abordagem e quais são os caminhos que, a partir daí, a pessoa toma, tanto no sentido de tratamento e de acolhimento pelo serviço de saúde pública
E também pelo seu lado, também, enquanto gestora de saúde pública, quais são os caminhos desse teste positivo? Certo. No caso do HIV. Certo. Ele recebeu o diagnóstico, na mesma hora, o profissional vai fazer essa orientação, esse acolhimento emocional, né? Porque receber um diagnóstico de HIV que sofre tanto estigma e preconceito da comunidade, ele precisa de um apoio emocional. Esse profissional vai fazer esse apoio emocional e depois vai fazer o trâmite burocrático, né? Então, inicialmente, vinculá-lo ao tratamento, que é lá no Complexo de Doenças Crônicas, ele vai sair já agendado. Tal dia, você vai nesse serviço, vai ser acolhido pelo profissional especialista que vai conduzir o seu tratamento. E, de forma burocrática, é necessário fazer a notificação. Para a gente ter acesso a esses dados que a gente apresenta, né, e que tem uma transparência, é necessário fazer essa notificação, que é através da vigilância epidemiológica, tem uma ficha específica e esse profissional, então, precisa preencher corretamente essa ficha e fazer o trâmite administrativo de fazer chegar até a vigilância epidemiológica. Então, são 2 papéis, né, muito importantes, porque sem acesso a esses dados, a gente não consegue buscar a população certa, né? Então, ali vem o perfil dessa pessoa, né, desse indivíduo que se contaminou. Quem é ela, qual é a escolaridade dela, qual é a raça, cor, qual é a idade, que tipo de exposição, qual a orientação sexual, faz alguma diferença? É isso que nos direciona para a gente poder fazer as novas ações, né, para as próximas campanhas. Perfeito. Ô Flávio, já que a Camila falou dos gráficos, coloca para mim o gráfico do recorte de notificação para mim, para a Camila comentar um pouquinho aqui com a gente. Esse aí, de um lado, você usou o termo homens que... HSH. São homens que fazem sexo com outros homens. E os relacionamentos héteros. Por muito tempo, o HIV foi associado a uma doença prevalentemente do universo queer, do universo gay, esse tipo de coisa. Mas o pessoal hétero tem que ficar muito atento também, né? É quase que metade, não é isso? Sim, com certeza. O HSH realmente tem uma prevalência alta porque nós vamos entender que é uma proporcionalidade, Perfeito. Né? Isso, entendeu? Do impacto entre dessa os comunidade. Homens, há uma população pequena de homens que fazem sexo com outros homens. Mas o que chama atenção nesse gráfico é que o HIV ele está mais presente na população hétero do que a AIDS, né? Sim. O HIV, ele está, no HSH, muito mais por proporção do que a AIDS. Por que isso? Porque, normalmente, a pessoa que já tem uma exposição de risco, ela já se preocupa mais. Então, esse hábito que a gente comentou aqui de se testar a cada 6 meses, a população HSH é cliente nossa lá do CTA, né? Então, ele passa lá a cada 6 meses para se testar mesmo, ele sabe que ele está numa exposição de risco maior, ele tem essa consciência. Muitos dos nossos pacientes têm essa consciência. E aí ele se previne mais e ele diagnostica precocemente. E talvez, no caso dos héteros, me corrija se eu estiver falando bobagem, talvez por vergonha, medo, receio, às vezes querer esconder de uma forma maior isso acaba não fazendo um tratamento adequado, talvez, ou um tratamento... E também por recusa, por não aceitação. Não aceitar a situação. A gente trabalha, né, da nossa população, que nós já sabemos do diagnóstico, nós temos 8%, isso é um número grande, né, de N, 8% dessa população não aceita o tratamento. Ela sabe que ela tem o vírus do HIV circulando no seu organismo e ela não quer tratar. Então, existe essa recusa, existe essa dificuldade de aceitação, medo do estigma, medo de ser visto no serviço de saúde. E você, pessoalmente, Camila, quando você vê que a gente está tão evoluído, o Brasil está... nesse quesito é ponta, né, com relação aos outros países do mundo, não é? Como é que você se sente? Que argumentos que se usa para a pessoa se tratar com relação a isso? Como é que faz? Pois é, a gente não consegue acreditar que ainda exista isso, né? Mas a gente visualiza ali no nosso dia a dia, nós temos hoje 5.200 pessoas inseridas no nosso serviço com o vírus do HIV e a gente ainda vê comportamentos que você não vai acreditar. Tem pessoas que vão mascaradas para passar no serviço de saúde, não quer ser visto, coloca assim um turbante no rosto para não ser visto. Então, a gente tem trabalhado e a gente procura buscar
individualmente, né, a situação de cada um e entender, bom, então se esse não quer vir, não precisa vir tanto, vamos fazer a gente dá um jeito. Vamos fazer visita, vamos tentar fazer uma teleconsulta, né, vamos tentar fazer esse medicamento chegar até ele, que a gente quer que ele faça adesão ao tratamento e ele faça realmente quebrar essa cadeia de transmissão e se cuidar e não deixar se adoecer, né? Mas até hoje, essa pessoa viver, parece que não é verdade, mas quando uma pessoa recebe seu diagnóstico e ele vai tentar abrir para o seu parente, para sua mãe, para o seu pai, ele não conta. Ele não tem essa coragem de contar. Então, a maioria dos nossos pacientes, nem seu parceiro sexual não sabe da sua situação sorológica e ele é preservado pelo sigilo, ele tem esse direito, né? O HIV tem uma lei que protege esse sigilo, nós não temos direito de abrir esse diagnóstico para ninguém. A gente orienta e a gente entende que é importante esse apoio emocional. Então, é importante que você abra para alguém que você tenha confiança para ele te dar esse apoio emocional, né? Então, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, temos assistente social, psicólogo, enfermeiro e os médicos especialistas que tentam trabalhar isso constantemente ao nosso paciente, para que ele consiga realmente ir se abrindo aos poucos e confiando na comunidade. Sim. Às vezes, aquilo que ele pensa que seu parente vai espantar, ele não espanta, ou se ele precisar de um apoio, a equipe está ali também para apoiá-lo, né? Tem um outro gráfico, Flávio, que eu queria que você pusesse, o gráfico recorte de escolaridade que a Camila comentasse, que é um gráfico que acaba sendo uma crueldade tremenda, que você vê, pessoal, para o lado de cá, o registro de HIV com relação à escolaridade das pessoas, né, Camila? E para o outro lado é quando o HIV chegou no ponto que ele já é doente. Que agora é AIDS. Vocês podem ver que a prevalência de AIDS com o pessoal do ensino fundamental incompleto, ela quase que explode, né? É lá para cima. O que isso acontece? É falta de informação? É falta de não entender o tratamento? É isso? Sim, a gente associa isso mesmo, né? Quanto mais evoluído, quanto mais informação a pessoa tem em mãos, ela chega precoce ao seu diagnóstico e ela começa a se tratar, né? E a pessoa que tem um ensino fundamental incompleto, né? Sim. Que foi o perfil que a gente viu ali, ou ela já chegou doente. Já chegou muito doente, comprometida, ou ela né? teve muita dificuldade de aceitar e aí ela não chegou ao tratamento no momento oportuno para conseguir não chegar já doente de AIDS. Ainda para a gente encerrar o assunto do HIV e da AIDS, Camila, qual que é a importância da conversa com os públicos mais jovens? Os mais jovens estão se contaminando ou por ser uma geração que já nasceu pós todas essas maravilhas dos avanços da medicina, não são mais preocupados com isso? Como é que tá o cuidado com os jovens? Os jovens ainda precisam de bastante cuidado. Chega muito paciente jovem, a prevalência maior está sendo entre 20 e 39 anos, mas nós temos pessoas contaminadas com HIV com 15 anos por exposição sexual. Então, é muito sério. Houve uma banalização do uso do preservativo, talvez até por conta da facilidade do tratamento. Perfeito. Né? Quando veio essa facilidade do tratamento e que a população jovem não viu Cazuza, sim, né? Sim, não viu Renato Russo. Não viram exemplos muito gráficos, né? muito fortes, né? Exatamente. E aí, hoje, não assusta. Pegar o vírus do HIV não assusta. É uma população que vai saber o seu diagnóstico precocemente, né? Ele vai chegar porque ele sabe que ele precisa se testar, mas ele não está muito preocupado em não pegar o HIV. Né? A exposição é muito grande, temos que lançar mão de muitos métodos de prevenção, justamente porque somente o método contraceptivo, somente a camisinha, não há adesão da população. E aí, então, entender que a testagem é também uma forma de prevenção é importante e é preciso fazer chegar. Mas hoje a gente percebe que chegou nessa população de maior conhecimento, população de ensino médio, ensino superior, né? Então, a gente ainda precisa investir bastante em jovens de periferia, precisamos investir em fazer chegar a informação de diversas maneiras. Sim. Né? Ainda temos que atingir essa população. Então, jovens lá de casa já prestem atenção nisso que a Camila está falando. Camila, a gente focou bastante
no HIV e na AIDS, mas também no Fique Sabendo a gente consegue detectar outras ISTs, não é? A sífilis eu também consigo com o teste mais rápido, como é que é? Alguém ainda tem sífilis nesse mundo, Camila, ou não? Parece que é uma doença do século XIX. Como é que estamos de sífilis em Rio Preto? Exatamente. A sífilis, tem gente que fala assim, quando a gente vai oferecer o teste, fala assim, mas o que é sífilis? Nem sabe o que é sífilis. A sífilis é muito comum. Daqui a pouco a gente pode até mostrar um gráfico para espantar a população. Sim. O quanto que a gente ainda diagnostica de sífilis por ano no Enquanto nosso a Camila está falando, o Flávio, coloca na tela isso aí para o pessoal já assustar o número. Olha lá, Camila, olha lá, o tanto olha lá, 2023 a gente diagnosticou quase 2.000 pessoas no ano, aqui né? Só aqui em São José. Só em São José do Rio Preto. Esses números são só... Não é que a sífilis cresceu dessa forma. Sim, a testagem, né? A gente ampliou muito testagem, a gente melhorou muito no município em relação à notificação, porque não existia nada muito institucionalizado. Hoje, a gente só dispensa a medicação da sífilis, que é a bezetacil, através de um número do SINAM, que é a ficha de notificação. Então, nós acabamos amarrando uma coisa a outra para não deixar de notificar, para esses números aparecerem verdadeiramente e a população ter essa consciência de que a sífilis é muito comum. Por ser transmitida através de uma bactéria altamente contagiante. Então, assim, relou, pegou. Então, a sífilis a gente precisa tratar precocemente mesmo, é no mesmo dia, na mesma hora. Já começa de Fez cara. Ali o exame, que também é um teste rápido, assim como o HIV, saiu o resultado em 20 minutos, recebeu uma bezetacil na mesma hora. E o tratamento, então, ainda, né, como você disse, de séculos atrás, ainda é a penicilina, bezetacil, mas é o que resolve. É o que resolve, e resolve de fato. Então, a pessoa se cura, e eu acho que pode ser por isso que ela é tão presente, né? Porque o medo também não é muito, não. Né? As pessoas não usam um preservativo com medo de pegar sífilis, não usam. Entendi. Eles têm medo de engravidar, né? Tem medo do HIV, mas a sífilis não há medo, não. Camila, para a gente encerrar nosso papo aqui, gostaria de que você comentasse um gráfico. Ô, Flávio, coloca um gráfico chamado diagnóstico aí, aproveitar que a Camila, uma fonte inesgotável sobre esse assunto, sabe tudo disso. O gráfico diagnóstico. O que aconteceu ali por volta de 2013? Só para vocês entenderem, o pessoal de casa, tudo que está em amarelinho, em laranja é AIDS, não é? Em azul é HIV. O que acontece ali em 2012, 2013, que esse gráfico se distancia um do outro? O que aconteceu? 2013, como eu disse, foi a implantação do Fique Sabendo no município, né? Então, quando a gente implantou esse programa de Fique Sabendo, a gente passou a fazer teste para tudo que era lado, né? Então, quem procura acha. Sim. Conforme você vai testando, aumentando as testagens, vai encontrando essas pessoas, né? E aí a gente encontra precoce, né? Quando a gente faz essa inversão de gráfico, significa que conseguimos, então, diagnosticar muito mais HIV do que AIDS, e isso que a gente quer. Nós temos uma meta junto à Organização Mundial da Saúde, o Brasil adotou essa meta, que é eliminar a AIDS como problema de saúde pública até 2030. Como que a gente elimina a AIDS como problema de saúde pública em tão pouco tempo? É diagnosticando precocemente mesmo. Não é eliminar o HIV, é eliminar a AIDS. Então, nós não queremos a doença. Identificamos ali o vírus, vamos barrar ele para ele não transmitir mais. Esse que é o objetivo, e é tão pouco tempo. Então, as ações precisam ser intensificadas cada vez mais, né, de testagem. E também lá em 2013 foi oportunizado o tratamento para todos. Então, é um indicador muito importante que fez com que essa curva virasse, né? Então, não aconteceu só em Rio Preto, não, aconteceu no Brasil todo. Hoje, a gente diagnostica muito mais HIV do que AIDS, mas a gente ainda quer fazer isso muito mais, né? Nós queremos não encontrar pessoas doentes. Camila, para a gente encerrar nosso papo, gostaria que você convidasse o pessoal lá de casa, passasse todo o serviço. A campanha, na verdade, é uma campanha do ano inteiro, né? Onde é que eu posso me testar?
quem que eu procuro, se você puder deixar um telefone, um jeito de quem estiver atrás de informações possa ligar para se organizar e para fazer esses testes com a maior rapidez possível. Certo. Eu convido a população a ir no CTA, que fica lá no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, na Rua Ipiranga, 291. Lá é o centro, né? Mas em todas as unidades básicas de saúde, são 29 unidades básicas, estão abertas a poder fazer esse programa Fique Sabendo a qualquer dia. São os 365 dias do ano. Então, a gente brinca que o Dia Mundial, o dia 1º de dezembro, em Rio Preto, não acontece. Ele acontece todos os dias, em todas as unidades básicas de saúde. Só levar seu documento com foto, não tem burocracia. A partir dos 13 anos, a pessoa já tem direito a se testar sem necessidade de acompanhante. Todos os profissionais vão estar ali já entendendo que faz parte institucionalizado em suas unidades e vai acolher essa população assim que precisar, em todo momento. Pode procurar qualquer unidade de saúde e também lá no CTA, que é o serviço especializado, é onde você vai encontrar a principal fonte de informação, vai ser lá mesmo. É isso, eu conversei com a Camila Ishizawa, gerente do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, e a gente segue aqui com o nosso programa. Nessa semana, o Ministério da Saúde anunciou a primeira vacina nacional contra a dengue. Rio Preto faz parte do grupo de pesquisa que desenvolveu o imunizante. A TV Câmara traz os detalhes com a repórter Ariana Pereira. A Anvisa anunciou a aprovação do registro da primeira vacina contra a dengue produzida no Brasil. Desde 2016, Rio Preto integra o grupo que realizou pesquisa para o desenvolvimento do imunizante pelo Instituto Butantan. A Butantan DV, que é a vacina tetravalente de dengue, tetravalente contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. É um motivo de grande alegria para nós, da FAMERP, pois Rio Preto foi um dos centros que iniciou esse estudo em 2016. Em 2016, o então governador do estado, o Dr. Geraldo Alckmin, esteve aqui na Vila Toninho, na UBS, na Vila Toninho, vacinando o primeiro voluntário de São José do Rio Preto, participando da vacinação, né, do primeiro voluntário. E desde lá nós temos trabalhado arduamente nessa vacina. Aqui em São José do Rio Preto, aproximadamente 1.100 pessoas, dos 16 mil que participaram desse estudo em todo o Brasil, 1.100 foram em São José do Rio Preto, a sua grande maioria moradores da Vila Toninho, que foi o nosso centro de estudo. Eu vim acompanhando nos últimos anos, nos últimos 10 anos, todas as epidemias que nós tivemos. Eu atendo diretamente os pacientes aqui na nossa instituição. E ter a oportunidade de uma vacina realmente eficaz, que reduz hospitalização, reduz dengue com sinal de alarme, reduz gravidade, é muito importante para a gente, que está inclusive nessa ponta, não só como pessoa, como possível paciente, mas principalmente como profissional de saúde, que atende inúmeros pacientes por dia. Então eu agradeço a todos que contribuíram, todo o nosso time que esteve lá, todos os participantes, ao Instituto Butantan, que nos deu essa oportunidade, inclusive, de realizar esse estudo, e toda a direção da FAMERP, UHB, FUFARM, que nos possibilitou estar presente. Ainda não há informações sobre datas, mas de acordo com Nogueira, a vacina deve entrar no Plano Nacional de Imunização em breve. Inicialmente, as doses serão direcionadas à população com idade entre 12 e 59 anos. Uma vacina que tem uma eficácia global acima de 75%, ou por volta de 75%, para ser exato, 74% e pouquinho. É uma vacina que mesmo esses 25% que não estão protegidos, né, que escapam, ainda tem uma eficácia de mais de 80% de proteção contra casos, contra os sinais de alarme, e 100% de prevenção contra a internação por dengue. Essa é a primeira aprovação, de 12 a 59. O Butantan está fazendo nesse momento avaliações em população acima de 59, que é uma população muito importante para a gente. Nós temos aqui no município muitos óbitos e casos graves na população idosa, principalmente tem comorbidades. Então o Butantan está avaliando isso e também está avaliando para baixo. A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan é de dose única e, segundo os estudos realizados, oferece proteção contra diferentes tipos de dengue. A vacina ela se comprovou eficiente no estudo contra a dengue 1 e contra a dengue 2.
Contra a dengue 3 existem dados que não teve casos de dengue 3 e dengue 4 durante o teste da vacina. Mas a Anvisa aprovou com os 4, porque baseado no desenho da vacina e do jeito que a vacina é feita, o componente vacinal teoricamente mais fraco seria o dengue 2. E a vacina se mostrou eficaz contra a dengue 2. Não há por que esperar que contra a dengue 3 e dengue 4 ela não seja pelo menos igual ou provavelmente melhor que a dengue 2. Seguimos falando de dengue. A Prefeitura de Rio Preto e especialistas em saúde pública se unem para desenvolver projetos de combate à doença. Confira as novas estratégias que foram anunciadas esta semana. O prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido, o secretário de Saúde, Rubem Botas, e pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, anunciaram 2 novas estratégias para o combate à dengue na cidade. A primeira é o projeto Big Data. A proposta consiste na criação de uma ampla base de dados, capaz de integrar informações das vigilâncias ambiental e epidemiológica e até mesmo painéis climáticos. Dados relacionados ao mosquito Aedes aegypti, casos da doença e ações de controle são alguns dos tópicos que estarão reunidos na plataforma. Por exemplo, eu vou identificar a infestação, vou identificar o controle e vou identificar as medidas de controles mais adequadas para fazer em determinado momento. Ou, por exemplo, integrar informações de mobilidade, informações socioeconômicas, informações de clima, temperatura, chuva, e com isso possibilitar que o município tenha uma gestão mais profissional, quer dizer, uma gestão melhor dos dados e conseguir identificar as áreas de maior risco para investir preventivamente. Então, é essa a ideia. Então, isso é um projeto piloto que a gente tem aqui em Rio Preto quer dizer, já deu certo, né? Na medida que isso dê certo, a ideia é que isso seja passado para outros municípios, para o governo estadual, federal. A outra iniciativa no combate à dengue é o uso de 240 armadilhas para capturar os mosquitos adultos. Os equipamentos serão instalados em 3 áreas da cidade. A primeira região compreende Jaguaré e Anchieta. A segunda inclui Vetorazo e Solo Sagrado. E a terceira, o Parque Industrial. A primeira instalação será realizada em dezembro. O procedimento será repetido nos mesmos pontos em janeiro e fevereiro. A armadilha é colocada em locais com condições favoráveis à presença do mosquito. O aparelho emite odor que atrai o Aedes aegypti. Os resultados vão servir para a análise da infestação e podem auxiliar o município na definição de medidas para melhor controle do vetor da doença. Para o prefeito Fábio Cândido, a parceria com os pesquisadores vem reforçar o trabalho já em curso realizado pelo município. Nós estamos melhorando a questão da limpeza urbana de maneira geral, da zeladoria, e agora com essa parceria com a academia, né, vindo a USP, vindo os pesquisadores, no caso o doutor Francisco, a doutora Camila, com tecnologias inovadoras, inclusive dentro do novo módulo da Smart Rio Preto, que é voltado à área de saúde, preventiva inclusive, a gente acredita que vamos ter dias melhores do que aqueles que tivemos no passado no que se refere à dengue. Essa edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!